Já lhe tínhamos dito que são muitos os alarmes que por vezes ouvimos, são muitas as preocupações que temos com a nossa segurança e não vamos ter grandes problemas em encontrar em diversos edifícios alarmes já instalados, mas é preciso ter alguns cuidados. Não chega só a instalar os respectivos alarmes. O subcomissário Fontão está aqui connosco. Bom dia. Vamos saber então obrigações, deveres, direitos. Problemas mais frequentes relacionados com alarmes também? Antes de mais, gostava de dizer que os alarmes existem para proteger os bens das pessoas. Sim. Não têm só aspectos negativos. Agora, o que acontece é que, dada a sobreutilização de alarmes e a proliferação que houve, quer em empresas, quer em particulares em residências, isso cria algum transtorno ao trabalho da polícia. E uma das principais preocupações que nós temos são os alarmes que ficam a tocar e depois ninguém vai lá para os desligar. E nós temos centenas de reclamações por alarmes que estão a tocar fora de horas ou até mesmo em horas normais, mas que não se calam. Claro. E, portanto, uma das principais preocupações que nós temos, mais até do que há pouco falou, de que a polícia pode multar quem os alarmes estão a tocar, essa não é a nossa principal preocupação. Claro, isso é a última consequência de algo que não está a funcionar bem. Portanto, a nossa preocupação é que as pessoas que têm alarmes, seja em casa, seja no escritório ou na loja, que comuniquem à PSP que têm um alarme e quem é o responsável que nós devemos contactar caso o alarme dispare. Esse é o primeiro passo, não é? É realmente sim, avisar contactar a esquadra da área, a dizer, olha, nós temos um alarme, se disparar, por favor, ligue para este número e alguém vem cá desligar. Porque a forma como os alarmes afetam a qualidade de vida das pessoas que vivem nas imediações ou no mesmo prédio até, é muito grande. E isso, nós, PSP, recebemos muitas queixas de pessoas que são afetadas, em alguns casos de uma forma um pouco mais grave, porque são alarmes muito brilhantes, que não se calam, estão sempre a tocar, e que nós temos é a função deles, não é? Muita dificuldade em contactar alguém para os desligar. E, portanto, uma recomendação que nós fazemos, ou até um pedido que fazemos às pessoas, é que contactem a esquadra da área, digam que têm um alarme e deem um contacto para nós ligarmos caso o alarme esteja a tocar. Até porque nem todos os alarmes dispõem da possibilidade de contacto de quem os possui. Há algumas empresas, inclusivamente, que facultam esse serviço, não é? Mas nem todos os alarmes instalados estão ligados a centrais de segurança. Não é? Exatamente. Há dois grandes regimes nos alarmes, que é os alarmes que estão ligados à Central Pública de Alarmes, portanto à Central 112, e depois os outros que estão ligados a centrais privadas. A questão central aqui é se um alarme se implica o acionamento de meios públicos de segurança. Claro. Portanto, se há um estabelecimento que está ligado a uma central de alarmes privada e se aciona meios privados, isso não traz nenhum prejuízo ao sistema público de segurança e, portanto, nós, se não for um alarme sonoro que incomoda as outras pessoas, se for só um alarme ligado à central privada, nesse caso não, mas não há qualquer... sucede também o contrário, que há sinais sonoros exteriores. Exatamente. E que também têm essa ligação com as empresas privadas, não é? Tem a ligação à empresa privada, que aciona os meios que estiver a acionar, mas existe sempre uma reação pública, portanto, da parte da polícia de lá ir, porque está um alarme a tocar. Não é? E nesse caso, vocês dirigem-se ao local, se não tiverem o contacto, como é que procedem? No limite, nós tentamos sempre contactar com as pessoas das lojas ao lado, das casas ao lado, para tentar arranjar o contacto da pessoa, para a pessoa ir lá desligar o alarme. Se não for possível, então nós temos que recorrer ao corte do alarme, ou cortar até no limite da corrente elétrica para parar com o barulho. Mas há também coimas a ter em consideração, não é? Porque a recorrência de uma má instalação de um alarme ou da utilização daquele alarme ou da sonorização daquele alarme fará com certeza com que... Sim, estão previstas as coimas em duas situações, quando for um falso alarme e quando o alarme fica a tocar por mais de 3 horas, mesmo sendo um alarme... Mais de 3 horas, às 2 da manhã, não deve ser muito agradável. E as coimas podem ir de quanto a quanto? Só para termos uma ideia. A partir dos, grosso modo, 250 euros, e depois para empresas vão até alguns milhares de euros, dependendo do limite
e depois do enquadramento que quem for aplicar, nomeadamente o Governo Civil, quem for aplicar a coima. Para quem é vítima do som de um alarme, o que é que recomenda? Apenas o contacto com a polícia? Contactar com a PSP e depois nós faremos as diligências para falar com o proprietário, para ir lá desligar o alarme, ou então nós próprios, se não houver outra alternativa, desligarmos o alarme. Que é também uma das soluções que vocês têm de encontrar. Sim, é uma solução, mas nós evitamos porque aquilo implica um dano, provavelmente implica um dano, porque vamos imaginar, por exemplo, um talho que tem um alarme. Sim, sim. Se nós tivermos de desligar a corrente elétrica, as arcas frigoríficas ficam desligadas. E, portanto, vai ser um grande prejuízo, de milhares de euros, e, portanto, é sempre a nossa última solução. E o que nós tentamos fazer, e daí a nossa preocupação até aqui de pedirmos às pessoas que tenham alarmes, seja em casa, seja no estabelecimento, de avisarem a esquadra da área, a dizer que têm um alarme e a darem um contacto para nós podermos... Proliferaram os alarmes domésticos, porque eles não eram muito usuais. Existiam os industriais, das pequenas e médias empresas, mas agora eles estenderam-se para os domicílios. As vossas ocorrências têm sido em maior número aos domicílios ou às empresas? Não há um padrão definido. Não há um padrão definido, nem posso dizer claramente que existe uma maioria de um lado ou de outro. O que existe de facto são reclamações que são quase sempre dos vizinhos, das pessoas que moram ali na proximidade e que incomoda muito. E durante o dia é aborrecido. Durante a noite é um problema grave, porque existem crianças a dormir, existem pessoas que precisam descansar para o dia seguinte. Isso, de facto, é uma grande preocupação e há um número muito grande de chamadas para o 112, para o serviço da PSP, a pedir para ir desligar, a pedir para contactar. Não queremos com isto fazer aqui uma publicidade para não porem alarmes, não é isso que se pretende, porque eles são úteis e muitas vezes dissuasores até dos assaltos, mas as pessoas que os têm nas devidas condições e a funcionar como deve ser. Isso é que é ter tido a preocupação logo desde o início de dizer que os alarmes são uma componente de segurança e um bom complemento para a segurança, quer por ter um efeito dissuasor, quer por ter um efeito de alarme quando um assalto acontece. Agora, se as pessoas tiverem algum cuidado na instalação e no uso, toda a gente fica melhor servida, fica melhor servida à polícia, o próprio porque está melhor guardado, e os vizinhos que não têm. Até porque agora a venda dos alarmes também está muito acessível. É barato comprar um alarme para se ter numa residência. E esses alarmes muitas vezes não estão ligados nem à central comum, nem a nenhuma central privada. Essa possibilidade. Não está ligado lá nenhum e apenas gerar um som que emite um alarme para a rua. Mesmo nesses casos, aquilo que aconselha é contactarmos a... Sim, nesses casos contactar sempre a esquadra, porque se nós tivermos um contacto, a pessoa pode não ir, mas tem um vizinho que tem a chave e em questão de alguns minutos se consegue desligar. Se não conseguimos contactar ninguém, pode estar aquilo a tocar há algumas horas e existe um claro prejuízo para a qualidade de vida das pessoas. Sr. Comissário, muito obrigado por ter vindo aqui à nossa aula para esse esclarecimento. Estamos hoje nesta terça-feira, certo?